E aí, pessoal, nós iremos iniciar a aula 2, né? O conteúdo da aula 2 é a história do ensino da matemática no Brasil, a história da LDB, dos PCNs e da BNCC. E gostaria de agradecer a todos que estão assistindo nossas aulas e vamos seguir em frente. Muito obrigado. Aula 2 do nosso conteúdo de metodologia do ensino da matemática 1. Professor José Leão que vai ministrar essa aula. O conteúdo é a história do ensino da matemática no Brasil, LDB, PCN e BNCC. A primeira parte da aula a gente vai começar sobre a história do ensino da matemática. Segundo Neves, 2009, durante a exploração dos portugueses em terras brasileiras, no século XV, os colonizadores não enxergaram um sistema educacional semelhante aos que eles conheciam, lógico, da Europa, levando-os a pensarem que não havia educação nas aldeias indígenas. De fato, segundo Florestan Fernandes, 2007, Apud Neves, 2009, a educação vivenciada nas tribos indígenas eram praticadas por meio da oralidade, onde os saberes da sociedade eram difundidos e preservados, e aprender fazendo tinham grandes importâncias para o aprendizado da tarefa nas aldeias. O primeiro grupo de jesuíta, que chegou ao Brasil em 1549, junto com o primeiro governador geral, Tomé de Souza, eram acompanhados por 6 padres, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Foram os responsáveis pela criação da primeira escola elementar na cidade de Salvador. Nas escolas elementares, no que diz respeito ao conhecimento matemático, contemplava-se o ensino da escrita nos números dos sistemas de numeração decimal e o estudo das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Os portugueses, explorando as terras brasileiras, perceberam que não havia um sistema educacional semelhante ao que eles conheciam. Com isso, sentiram a necessidade de ensinar aos indígenas o princípio da leitura e a escrita, de acordo com Santos e Alves, 2013. Dessa forma, a Companhia de Jesus ficou responsável pela educação brasileira desde o ano de 1549 até o ano de 1759, que ocorreu a expulsão dos jesuítas da colônia, de acordo com Mondini, 2013. Com os objetivos catequéticos, a companhia propunha-se catequizar os índios das regiões recém-descobertas, ensinando a fé católica e expandindo os domínios da igreja, Mondini, 2013. Dessa forma, a primeira escola elementar brasileira foi identificado em Salvador em 1549, com foco no ensino das primeiras letras. Além do curso elementar, foram mantidos os cursos de letras e filosofia secundários, os cursos de artes e curso de teologia e ciências sagradas para a formação de sacerdotes e membros da companhia, de acordo com Silva 98 e Mondini 2013. Apesar dos últimos cursos terem caráter superior, não eram reconhecidos pela metrópole, no caso por Portugal. Silva, 1988. Tinham como público-alvo os jovens imigrantes e, mais tarde, os filhos de outros imigrantes índios e mestiços. Com o passar dos anos, as escolas jesuítas se expandiram com todo o território brasileiro, possuindo até 1759 25 residências, 36 missões e 17 colégios e seminários brasileiros, além das escolas das primeiras letras, instaladas em todas as cidades onde a Companhia de Jesus se difundiu, segundo Mondini, 2013. Mondini apresentava as regras para o ensino da matemática nas escolas jesuíticas, indicando que a matemática é parte dos estudos da filosofia. No segundo ano do curso, que é pré-requisito para o estudo da física, e os elementos de Euclides eram abordados juntamente com problemas de geografia, com o Tratado da Esfera
ou com exercícios de aplicação em outras matérias. Uma vez por mês, preferencialmente aos sábados, as principais questões daquele mês deveriam ser repetidas. Para avaliação, o aluno precisava resolver um problema conhecido na matemática para um público de teólogos e filósofos, pelo menos uma vez a cada 2 meses, de acordo com Mondini, 2013. Os elementos de Euclides ganhavam destaque por serem considerados fundamentais para a formação filosófica e teológica. Apesar dos avanços científicos do período, os tutores das escolas jesuíticas eram padres ou teólogos. Não havia formação científica, instalando e enraizando a defasagem entre a ciência e o ensino. Em 1759, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal do período entre 1750 e 1777, ordenou a expulsão dos jesuítas de todas as colônias. Como esses padres eram responsáveis pela maior parte das instituições educacionais do Brasil, havia 17 colégios em vários locais nesse momento. Considera-se que sua retirada do país é um marco importante na história da educação brasileira. Restaram poucas escolas dirigidas por outras ordens religiosas e instituições de ensino militar. Em 1772, um alvará do Marquês de Pombal criou as aulas régias, nas quais, isoladamente, se ensinavam primeiro a gramática, aí depois o latim, o grego, a filosofia e a retórica, e, posteriormente, as disciplinas de matemática. Quais são as disciplinas matemáticas? A aritmética, a álgebra e a geometria. Eram aulas avulsas e, em relação ao conhecimento matemático, há indícios de que havia poucos alunos e também que era difícil conseguir professores. Enquanto o Brasil foi colônia de Portugal e mesmo durante o Império, além das aulas avulsas, haviam seminários e colégios mantidos por ordens religiosas, escolas e professores particulares, e os chamados liceus, nos atuais estados do Rio Grande do Norte, da Bahia e da Paraíba. A chegada de Dom João VI e da corte portuguesa ao Brasil, em 1808, trouxe mudanças em muito campo, entre os quais é preciso enfatizar os ligados à educação e à cultura em geral. Muitas instituições culturais e educacionais foram implantadas, como a Academia Real da Marinha, de 1808, no Rio de Janeiro. A Academia Real Militar, em 1810, passou a ensinar o curso completo de matemática, de ciências físicas e químicas e da história natural, totalizando 7 anos, de acordo com Costa e Piva, 2011. Dessa forma, o currículo da matemática ficou distribuído em 4 anos, com conteúdos sobre aritmética, álgebra, geometria, a geometria era dividida entre retilínea, curva, esférica e descritiva, a trigonometria, as noções de cálculo diferencial e integral, mecânica e sua aplicação nas máquinas, e a trigonometria esférica, de acordo com Costa e Piva, 2011. Também do Rio, destinada a formar engenheiros civis e militares, cursos de cirurgia, agricultura e química, a Escola Real de Ciência, Artes e Ofícios, o Museu Nacional no Rio de Janeiro, entre outras. Após a independência, em 1822,
na instalação dos trabalhos da Assembleia Constituinte, que elaboraria a Constituição, Dom Pedro I chamou a atenção para a necessidade de uma legislação especial para a instrução pública. Em 15 de outubro de 1827, a Assembleia Legislativa votou em favor da primeira lei de instrução política nacional no Império do Brasil. Essa lei estabelecia que houvesse escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares populosos. No ensino das primeiras letras, a matemática estava presente nas primeiras letras, significava, afinal, ler, escrever e contar. Esse termo contar aí que é a contribuição da matemática, né? Porque ler e escrever é a contribuição do português. Então, eles incluíram essa parte de saber contar. É por isso que quando as pessoas falam que o menino, quando ele vai para o primeiro ano do ensino fundamental, esse termo veio dessa época aí. Preferencialmente, o menino tem que saber ler, escrever e contar. São os 3 atributos que o aluno ele tem que chegar no primeiro ano do ensino fundamental e poder ter esse conhecimento para ele ter um bom desenvolvimento durante a sua estadia no ensino fundamental, no médio e assim por diante. Então é interessante notar que a Lei de Outubro de 1827 diferenciava a educação para meninos e meninas, prevendo escolas separadas para os 2 sexos. Então, existia, por exemplo, existia o colégio de padre, né, onde era ensinado os alunos, né, e existia o colégio de madre, que eram ensinadas as alunas. Depois que os religiosos, eles deixaram de mandar, né, que foi antes, aí existiam escolas militares para homens e existiam escolas militares para mulheres. Logicamente, na escola militar de homem, tanto o professor quanto o aluno eram homem e funcionário era homem. E nas escolas de mulheres, tanto os funcionários quanto os professores, todos eram mulheres. O currículo para as escolas de meninos envolvia ler e escrever as 4 operações aritméticas, né, que é somar, subtrair, multiplicar e dividir. Práticas de quebrados, né, no caso números fracionários. Decimais, né, que é na base 10, na base 100, na base 1000. Proporções, noções gerais de geometria, gramática na língua nacional, moral cristã e doutrina católica. No que diz respeito ao ensino primário, o início da República foi o momento de implantação de um novo modelo de organização e dos grupos escolares. E o estado pioneiro nessa medida foi São Paulo, em 1893. Esse modelo, que logo se difundiu pelos outros estados, reunia as classes em séries, estruturadas progressivamente, de cada série uma sala, com um professor, um grupo com 4 ou 5 séries reunidos em um mesmo prédio no caso. Em Minas Gerais, os grupos escolares foram estabelecidos em 1906, durante o governo de João Pinheiro, e se organizava em 4 séries, né? Então, como vocês viram aí, existiam lugares que no ensino fundamental ele era com 4 séries e existia outros lugares que eram com 5. Esse com 5 era que falava antigamente que era o primeiro grau fraco e o primeiro grau forte. E aí depois disso aí fazia os 4 anos do ensino fundamental, tá? Esse com 5 séries ele tinha essa diferença, né? Era tipo um primeiro aninho que os alunos aprendiam a ler e escrever, aí se eles estavam aptos, aí eles iriam para uma série, para o primeiro ano, que valeria, que por exemplo, nesse primeiro grau fraco,
não existia uma reprovação, então todos eles passavam para esse primeiro grau forte, e a partir desse primeiro ano que os alunos poderiam reprovar ou passar direto. No Brasil, o maior adepto das ideias modernizadoras foi o professor catedrático de matemática do Colégio Pedro II, Euclides Rocho, que ele viveu entre 1890 e 1950. Lembrando, gente, que para o ensino de matemática, esse Euclides Rocho, ele foi uma personalidade muito importante. Ele liderou a proposição da mudança radical nos programas de ensino da instituição, aprovadas por sua congregação em 1928. As características mais evidentes dessa proposta eram a unificação das antigas disciplinas de aritmética, álgebra, geometria e trigonometria, né, que eram ensinadas por docentes distintos e faziam uso de livros diferentes em uma nova disciplina chamada de matemática. Foi a primeira vez, a primeira pessoa, eu estou falando dentro da história do ensino de matemática no Brasil, que teve a ideia de, gente, são muitos livros, um livro de aritmética para cá, um livro de álgebra para cá, um livro de geometria para lá e um de não, vamos juntar todas essas disciplinas que têm conceitos matemáticos e vamos chamar isso de matemática. Então foi por isso que ele foi muito importante para a história do ensino da matemática, porque ele teve essa ideia de não, porque aí no caso ele estava falando que cada matéria dessa tinha um professor diferente. Então o que foi que eles fizeram? Eles unificaram todas as matérias e aí se tornava um professor só, porque no caso era uma matéria só. E aí sim a matemática, até hoje ela é dividida em aritmética, em álgebra, em geometria, em trigonometria e assim por diante. De 1942 a 1946, a educação brasileira passou por novas reformas, pela via de uma série de decretos-leis, que criaram um Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial, chamado de SENAI, que até hoje existe. E o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que é o SENAC, que também ainda hoje existe. E normatizaram o ensino industrial, comercial, primário, secundário, normal e agrícola. O conjunto de decretos ficou conhecido como a Reforma Gustavo Capanema, que também foi ele foi incluído dentro dessa história do ensino de matemática, porque também foi a primeira vez que segmentou as várias formas de ensino e aí começa a abranger uma ideia de ensino de matemática que a gente já conhece hoje, né? Que até hoje é referência, o Senai e o Senac dentro do cenário nacional, ela é referência nessa forma de ensino industrial, de ensino comercial e assim por diante. As necessidades de professores para atender a esse público expandido levam à diminuição das exigências na seleção desses profissionais. Assinala-se nesse momento, portanto, uma mudança significativa das condições escolares e pedagógicas, das necessidades e exigências culturais. A partir de 1960, foi criado o Movimento da Matemática Moderna, que tinha como um de seus principais objetivos integrar os campos da aritmética, da álgebra e da geometria no ensino, mediante a inserção de alguns elementos unificadores, tais como a linguagem dos conjuntos, as estruturas algébricas e o estudo das relações e funções. Enfatiza-se ainda a necessidade de conferir mais importância aos aspectos lógicos e estruturais de matemática, em oposição às características pragmáticas que, naquele momento, predominavam no ensino e refletindo-se na apresentação de regras sem justificativa e na mecanização dos procedimentos. Um ponto importante a ser destacado na história da organização do ensino brasileiro são as mudanças trazidas pela Lei de Diretriz e Base para o Ensino de primeiro e segundo grau, né, LDB 5.692,
de 1971. Lembrando que essa foi uma depois da nossa atual LDB, da de 96, ela foi uma LDB muito importante porque foi ela que começou a trazer os pilares, né, do ensino que a gente conhece hoje. Essa lei dividiu o ensino em 2 níveis. O primeiro grau, com duração de 8 anos, uniu os antigos primários e ginásio, né, primária do 1º ao 4º e ginásio do 5º ao 8º, sem a necessidade que o estudante se submetesse, como anteriormente, ao chamado exame de admissão, que o habilitava a prosseguir os estudos depois dos 4 primeiros anos de escolarização. É por isso que muita gente diz, eu só cheguei até a 4ª série. Por quê? Porque existia um teste de admissão no 5º e muitas daquele povo, dos nossos pais e avós, eles, não, chegaram até a 4ª, não, já tá bom. Para eles já era como se fosse o ensino médio deles, né? Porque tinha um teste de admissão. O segundo grau foi proposto como um curso de preparação profissional, buscando desviar parte da demanda pelo ensino superior, que não oferecia vaga suficiente para todos os concluintes da escola secundária. A crítica à matemática moderna e a discussão sobre seu fracasso no ensino, no final da década de 70 e no início dos anos 80, fizeram parte de um contexto de renovação dos ideais educacionais, estimulados pelo fim da ditadura militar. Em relação à proposta curricular para a matemática, no nível anterior chamado de primeiro grau, surgem alternativas ao ideário modernista, como representada pelo documento oficial do Estado de São Paulo no ano de 1986, que, concentrado em 3 grandes temas, número, medida e geometria, apresenta características opostas às prevalentes durante a predominância das concepções associadas à matemática moderna. Salienta-se ainda a realização de inúmeros encontros locais, estaduais e nacionais da educação matemática e a fundação, em 1988, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, SBEM, uma sociedade civil de caráter científico e cultural, cuja finalidade principal era congregar profissionais da área da educação matemática ou áreas afins. Os membros da SBEM são pesquisadores, professores, alunos que atuavam na educação básica e superior no Brasil. Lei de Diretrizes e Bases. Em 1996, publicou-se a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, LDB. É a legislação que regula o sistema educacional público ou privado do Brasil, da educação básica ao ensino superior, no qual possui os principais parâmetros relacionados à educação em nosso país, inclusive a sua estruturação. Essa lei, apesar de propor inovações, não gerou efetivo acesso à educação de qualidade a uma expressiva parcela da população, que fica excluída também de outros processos sociais. Permanecem inconclusos os temas relacionados a busca pela melhoria da qualidade educacional, formação e aperfeiçoamento dos docentes, autonomia universitária e universalização do ensino fundamental. Elas não atenderam a essa temática. No entanto, a Lei 9.394 de 1996 não impossibilita adaptações de melhorias para a educação nacional, sendo a mais completa a legislação em favor da educação já redigida. Tal característica proporcionou à educação importantes avanços, como a criação do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, e a instituição de alguns programas do governo federal, visando a promoção do acesso ao ensino superior, como o Enem, né, Exame Nacional do Ensino Médio, e o ProUni, Programa Universidade para Todos. Logo, a LDB não cessou os debates em torno da educação. Novas emendas e programas foram alvos de impasses no Legislativo e entre os representantes dos profissionais da educação. Novamente, os interesses do público e do privado foram colocados em contestação, a exemplo do Programa de Concessão de Bolsas do Curso de Graduação em Instituições Particulares, o ProUni, discutindo-se qual seria a melhor aplicação do recurso do programa, incrementar a educação superior pública ou incentivar o estudo privado. Mediante estudos acerca dos percursos da LDB,
foram observados que a lei está envolvida no sistema de interesses públicos e privados. Demo 2002 reafirmou esse posicionamento, pontuando que a LDB atual, paradoxalmente, preserva ranços e possibilita incontestáveis avanços. Os ranços em referência aos atrasos existentes na esfera da educação, as dificuldades encontradas no sistema de educação pública são consequência da inexistência de uma indicação oficial acerca das modificações propostas pela LDB. A exemplo dos problemas como a baixa remuneração e a capacitação inadequada de docentes. De acordo com Castro 2003, em vez de ensinar o futuro professor a dar aula, se gasta o tempo repetindo as teorias dos autores defuntos. Não se ensina a lidar com o cotidiano de sala de aula. Portanto, os professores acabam tendo de se lembrar das aulas dos próprios professores quando estavam naquela mesma série. De outro modo, o texto acabou tendo um tom geral bastante progressista, configurando um inegável avanço rumo à LDB, que almejavam os educadores comprometidos com a educação pública de qualidade e acessível às camadas populares da sociedade. Isso garantiu a continuidade da democratização da educação proposta desde o início do processo legislatório da LDB. A LDB, número 9.934/96, assumia a característica indicativa, de modo a permitir o aperfeiçoamento de questões educacionais amplamente discutidas, mas discussões proporcionaram autonomia por parte das instituições de ensino e suas respectivas secretarias de educação, municipal ou estadual, descentralizando o poder de decisões da União, definindo assim as ações que devem ser realizadas e as quais os objetivos a serem atingidos conforme a realidade dos diferentes localidades. Finalmente, observa-se que a LDB assume um caráter inovador, todavia ainda insuficiente para atender às necessidades de melhorias do sistema educacional, no sentido de melhorar na qualidade do ensino brasileiro, frente às tendências econômicas do país, porém mostrando-se eficaz no que tange à regulação da educação nacional, além de ser uma estrutura independente de dispositivos que não obriguem a sua execução ou apontam a direção para a reestruturação do sistema educacional. Suas reformas demonstram a recomposição da elite do poder. Para facilitar a compreensão, resumimos abaixo as principais mudanças trazidas pela LDB desde sua criação. Primeiro, tornou a educação básica, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio obrigatória e gratuita. Segundo, obrigou aos poucos a formação dos professores do ensino superior. Afinal, os primeiros anos da lei, essa era uma realidade distante de várias regiões do país. Terceiro, ampliou, ainda que de forma tímida, a valorização dos professores, como no caso da inclusão de horas de estudos remuneradas na carga horária total do trabalho. Obrigou a matrícula de crianças de 4 a 5 anos na educação infantil, contribuindo para remover aos poucos seu caráter assistencialista. Impôs à União a determinação de um percentual a ser aplicado todo ano na educação do país. Aumentou o mínimo de dias letivos de 180 para 200. Ampliou a educação do ensino fundamental de 8 para 9 anos. Adicionou modalidade de ensino, como no caso da educação especial e indígena, com o objetivo de ampliar a inclusão educacional. As mudanças ocorridas em relação às recomendações para o ensino da matemática, vinculada à crise do movimento da matemática moderna, à emergência e ao desenvolvimento da área da educação matemática, com a realização de um número enorme de pesquisas que contemplaram muitas tendências e os mais diversos contextos que ensinaram a matemática ter percutida nas propostas curriculares mais recentes. Entre elas, a de maior relevo é a dos parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental, de responsabilidade do Ministério da Educação, do MEC, publicada entre 1997 e 1998.
PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. Instruído em 1998, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RCNEI, serve de base para o estabelecimento de práticas educativas e de discussões escolares sobre a pluralidade e diversidade da educação infantil e a inserção dos alunos nos campos sociais. Desse documento divide-se em 3 volumes. O volume introdutório, volume 1, que faz referência a como deve ser a educação infantil no que tange ao profissional docente, o processo de ensino e aprendizagem, os objetivos gerais da educação nesse nível, o espaço físico das instituições e as divisões dos demais volumes. O segundo volume traz a concepção sobre o processo de fusão e diferenciação da construção e vínculos e da expressão da sexualidade na educação infantil, assim como apresenta os processos de aprendizagem desses alunos nessa fase da vida, os objetivos a serem alcançados pelos alunos, os conteúdos a serem trabalhados e a orientação para os professores. Já o volume 3 apresenta mais detalhadamente os objetivos da aprendizagem das disciplinas e conteúdos básicos que devem ser explorados, bem como a metodologia a serem adotadas e a orientação pedagógica para os professores nesse nível. No que diz respeito à aprendizagem que precisa ser desenvolvida, estão separadas por áreas e dentro de cada uma delas apresenta-se os conteúdos e os objetivos de aprendizagem e sua contextualização na vida das crianças, agrupados em blocos de conhecimentos. No ensino fundamental, os PCNs foram os primeiros a serem instituídos em 1998 e estão organizados em 10 volumes. Um de caráter introdutório, 6 contemplam as áreas de conhecimento e suas aprendizagem: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia, artes e educação física. E 3 trazem temas transversais a todas as disciplinas: ética, saúde, orientação sexual, meio ambiente e pluralidade cultural. É comum aos referenciais a apresentação dos objetivos gerais do ensino fundamental e o mapa conceitual explicando o funcionamento dos parâmetros. No que concerne os documentos das áreas de conhecimento, estes atribuem à educação de anos e séries do ensino fundamental primeiro e segundo ciclo os objetivos gerais para o nível, para as áreas do conhecimento e os blocos de conhecimento que os subdividem. Os documentos apresentam ainda como podem ser trabalhados os conteúdos sugeridos pelos blocos de conhecimentos, assim como sintetizaram como podem ser abordados os temas transversais. No entanto, não são arroladas listas intermináveis de objetivos e conteúdos a ser desenvolvidos. São apresentados alguns objetivos e conteúdos dentro de cada bloco do conhecimento. Nos documentos, refere-se a temas transversais. Apresenta-se a justificativa dos temas, o que compete a ser estudado e conteúdo neles incutidos. Base Nacional Comum Curricular BNCC. No ano de 2010, a Conferência Nacional da Educação delegou à União o dever de organizar e regular a educação de qualidade, mostrando a necessidade de criar uma base nacional comum com legitimidade da Constituição Federal, assegurando uma educação básica igualitária. A partir de então, a Secretaria de Educação Básica do MEC, em conjunto com os Conselhos Nacionais e Estaduais da Educação, dirigentes e representantes dos Conselhos Municipais de Educação, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e integrantes do Fórum Nacional da Educação elaboraram a nova base comum curricular, BNCC. Para a consulta pública no ano de 2015, cuja composição consoante com o documento preliminar leva em consideração a análise dos documentos e diretrizes dos estados e dos entes federados, assim como as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. O propósito da consulta pública da BNCC visa a democratização do que está ensinado a cada ano de ensino básico e a cada disciplina. Isso porque, na visão pós-estruturalista, o currículo é um objeto de poder pelo fato de ser selecionado conteúdos em detrimento de outros. Para a consulta, foi criado um site específico para o envio de pareceres. Em consequência da disseminação da internet no país, houve mais de 12 milhões de sugestões enviadas. Para o site da BNCC, a formulação desse currículo
com parte comum é uma conquista social e vem proporcionar às escolas maior clareza sobre o que ensina. Esse novo instrumento curricular tem como objetivo, de acordo com o documento preliminar, que é Brasil 2015, página 7, sinalizar o percurso da aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes ao longo da educação básica, comprometida pela educação infantil, ensino fundamental, séries anos iniciais e finais e ensino médio, vindo atender tanto à legislação de base da educação brasileira, como também ao Plano Nacional de Educação, PNE, de 2014 até 2024, e as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica de 2013. O documento substituirá o PCN e os RCNEs, vigorando a partir do segundo semestre de 2016. A BNCC, em seu documento preliminar, possui um único volume para 3 níveis de escolaridade básica, configurando e reunindo os direitos e objetivos de aprendizagem da educação básica, dos níveis de ensino, das áreas do conhecimento, das disciplinas obrigatórias. O documento ressalta que a base não deverá constituir a totalidade dos currículos escolares e que a parte comum deve-se acrescentar uma parte diversificada, cujo conteúdo serão escolhidos pela comunidade escolar. No tocante a essas disciplinas, seus conteúdos estão segmentados e divididos em eixos de conteúdo específico por um ano escolar, o que mostra a necessidade de articulação entre os demais eixos disciplinares e as outras áreas do conhecimento, o que vem a ser possibilitado pelos temas integradores. Resumindo, educação jesuíta, estudo das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Expulsão dos jesuítas, prejuízo para o ensino, do nosso caso, o ensino da matemática. Aulas régias, que foi de Marquês de Pombal, né? Isoladamente se ensinaram primeiramente a gramática, o latim, o grego, a filosofia, a retórica, posteriormente as disciplinas de matemática, aritmética, álgebra e geometria, né? Então, isso prova que essas aulas régias primeiro davam as aulas que ela queria e depois davam aula de matemática para quem se interessasse, dando um prejuízo muito grande no ensino de matemática. A chegada de D. João VI à corte portuguesa ao Brasil, 1808, implantação de várias universidades obrigando as escolas a reforçarem o ensino das disciplinas matemáticas. A lei de outubro de 1827, o currículo para as escolas envolvia ler e escrever, as 4 operações aritméticas, práticas de quebrados, decimais e proporções, noções de geometria, gramática da língua nacional, moral cristã e doutrinas católicas. Em 1928, Euclides Roxo promoveu a unificação das antigas disciplinas, aritmética, álgebra, geometria e trigonometria, em uma nova disciplina chamada simplesmente de matemática. Entre 42 e 46, a educação brasileira passou por novas reformas pela via de uma série de decretos-leis que criavam o Sistema Nacional de Aprendizagem, que é o SENAI, e o Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial, que é o SENAC. Em 1960 foi criado o Movimento da Matemática Moderna, tido como um dos principais objetivos integrar os campos da aritmética, da álgebra e da geometria no ensino, mediante a inserção de alguns elementos unificadores, tais como a linguagem dos conjuntos, as estruturas algébricas e o estudo das relações e funções. A LDB, a primeira LDB de 71, essa lei dividiu o ensino em 2 níveis, o primeiro grau com duração de 8 anos, uniu o antigo primário ao ginásio e a necessidade que o estudante se submetesse, como anteriormente, chamado de exame de admissão, que o habilitava a prosseguir os estudos depois de 4 anos de escolarização, e o segundo grau foi proposto um curso de preparação profissional, buscando desviar parte da demanda do ensino superior, que não oferecia vaga suficiente para todos os concluintes da escola secundarista. Isso até hoje existe, que são os chamados curso técnico. O cara não faz curso superior, mas vai fazer o curso técnico. Em 1988, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, SBEM, são pesquisadores, professores e alunos que atuaram na educação básica e superior no Brasil. Em 1996, como já foi comentado no início do texto, publicou-se a atual Lei de Diretriz e Base, LDB. Em 1998 foi criado os PCN, Parâmetro Curricular Nacional, para o ensino fundamental. E em 2016, o início da elaboração da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Chegamos ao final dessa aula do conteúdo de História do Ensino da Matemática no Brasil, LDB, PCNs e BNCC.
Gostaria de agradecer a todos que estão prestigiando e aprendendo um pouco mais da disciplina de metodologia do ensino de matemática 1. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.